Olá, meu amigo, olá, minha amiga, sejam bem-vindos ao nosso curso de Matemática Básica. Eu sou Peterson Pina e nessa aula nós iremos começar o nosso curso com a teoria dos conjuntos. Os próximos assuntos serão abordados nas demais aulas. Nessa aula nós iremos abordar os seguintes tópicos. Nós iremos começar com o que são conceitos primitivos e iremos finalizar com a definição de conjunto universo. O que são conceitos primitivos? Os conceitos primitivos são os conceitos que iniciam uma teoria, que são aceitos sem definição, ou seja, eles ajudam a construir aquela teoria. Como uma casa que é construída com tijolos, nós utilizamos esses conceitos para construir a nossa teoria. Na teoria dos conjuntos, nós temos os seguintes conceitos primitivos. Nós temos o conceito de conjunto, elementos de um conjunto e pertinência entre elemento e conjunto. Vamos ver cada um deles? O que é um conjunto? O conjunto nada mais é do que a nossa noção do dia a dia de um agrupamento, de uma coleção de objetos, pessoas. Uma coleção de revistas, por exemplo, é um conjunto. E o que é um elemento? O elemento é o que faz parte de um conjunto, ou seja, os livros de uma biblioteca formam um conjunto e cada livro é um elemento desse conjunto. E a ideia de pertinência. A pertinência ela faz uma relação entre o conjunto e os seus elementos. As pessoas que moram em uma cidade, por exemplo, elas formam um conjunto. Cada pessoa, ou seja, cada elemento pertence a esse conjunto. Nós precisamos estudar a representação de um conjunto. Para isso, nós precisamos primeiramente saber como nomear um conjunto. E é usual nós utilizarmos as letras maiúsculas do nosso alfabeto. Sabendo nomear um conjunto, nós precisamos agora conhecer as formas de representar. Nós temos três formas básicas: o diagrama de Venn, a representação por uma propriedade e a representação tabular. No diagrama de Venn, o conjunto é representado por uma linha fechada e os seus elementos são representados dentro dessa linha. Aqui nós temos o conjunto A, que é formado pelos elementos 1, 2, 3, 4 e 5. Na representação por uma propriedade, nós vamos descrever os elementos por uma propriedade. Como nós iremos ler isso? A é o conjunto de todos os elementos x, tal que x tem a propriedade P. Essa barrinha nós iremos lê-la como tal que. Aqui nós temos um exemplo. B é o conjunto dos elementos x, tal que x é um estado do Brasil. Ou seja, se o estado pertence ao Brasil, ele faz parte do conjunto B. E uma terceira forma de representar o nosso conjunto é através da representação tabular, em que os elementos são representados entre chaves, como na representação por uma propriedade, só que aqui eles serão apresentados e separados por vírgula ou ponto e vírgula. No nosso conjunto A, nós temos as vogais do nosso alfabeto separadas por vírgula. E o nosso conjunto B ele é formado pelos números 3,2, 4,5 e 8,9. No entanto, perceba que eles são separados por ponto e vírgula. O ponto e vírgula ele é utilizado para que não haja confusão entre um elemento do conjunto e um outro elemento. Agora nós precisamos entender o que é um conjunto unitário e um conjunto vazio. O conjunto unitário nada mais é do que o conjunto formado por um único elemento. E o conjunto vazio é aquele que não possui nenhum elemento. Ele é representado por esse símbolo. Como exemplo de conjunto unitário, nós temos o conjunto A, que é formado pelos elementos, e esse elemento é uma estrela do sistema solar. Que conjunto é esse? Ele é formado pelo nosso Sol,
O nosso sistema solar possui apenas uma estrela, ou seja, um conjunto unitário. O conjunto de estrelas do sistema solar. Já o conjunto vazio, nós temos como exemplo o conjunto B, que é um número que, ao ser multiplicado por zero, é igual a 15. Que número é esse? É um conjunto vazio. Não existe nenhum número que, ao ser multiplicado por zero, é igual a 15. Nós também temos a definição de conjunto finito e conjunto infinito. O que é um conjunto finito? É aquele em que você consegue contar todos os elementos, você consegue chegar ao final da contagem. E o que é um conjunto infinito? É aquele no qual você nunca consegue chegar ao final da contagem, sempre existirão elementos. Como exemplo de conjunto finito, nós temos o conjunto C, que é formado pelo brasileiro, ou seja, x é brasileiro. Dessa forma, se a pessoa é brasileira, ela faz parte desse conjunto e nós podemos contar. Dessa forma, se nós conseguimos contar os elementos de um conjunto, ele é finito. Se nós conseguimos contar todos os elementos desse conjunto, melhor dizendo, ele é um conjunto finito, se nós chegamos ao final da contagem. E, como conjunto infinito, nós temos o conjunto dos números naturais, em que sempre haverá um número sucessivo após aquele a qual você está contando. Sempre haverá um número a ser contado. O que é um subconjunto? Mais uma definição que nós iremos aprender nessa aula. Um subconjunto é um conjunto que faz parte de um outro conjunto. A definição diz que, se um conjunto B é subconjunto de outro conjunto, A equivale a afirmar que, se X é elemento de B, então X também é elemento de A. Ou seja, o conjunto B ele faz parte do conjunto A. A simbologia que nós iremos utilizar para representar isso é essa, que se lê está contido ou não está contido. Como exemplo, nós teremos o conjunto B que está contido no conjunto A. O conjunto A é formado pelos números 2, 5, 3, 8 e 9, e o conjunto B pelos números 2, 5 e 3. Ou seja, o conjunto B ele está dentro do conjunto A, ou seja, o conjunto A ele abrange o conjunto B. Dessa forma, eu posso dizer que B está contido em A. Ele faz parte do conjunto A. E aqui nós temos um exemplo em que o conjunto não está contido. O conjunto B não está contido no conjunto A. O conjunto A é formado pelos números 2, 5 e 3, e o conjunto B pelos números 2, 5, 7 e 9. O conjunto B, inclusive, é maior que o conjunto A, possui mais elementos. Ou seja, B não está contido em A. Você poderia se perguntar, mas e o A está contido em B? Não. Pode acontecer? Pode, mas perceba que, para que um conjunto esteja contido no outro, todos os elementos do conjunto com menos elementos precisa estar dentro do conjunto que possui mais elementos. E nós chegamos à definição de igualdade de conjuntos. Ou seja, quando é que dois conjuntos são iguais? Dois conjuntos são iguais quando A está contido em B e B está contido em A. Ou seja, os conjuntos possuem os mesmos elementos. Aqui nós temos um exemplo de dois conjuntos que são iguais, o conjunto A e o conjunto B. Perceba que, mesmo que os elementos não estejam na mesma ordem, os conjuntos são iguais. E para finalizar, nós chegamos à nossa definição de conjunto universo, que é o conjunto ao qual pertencem todos os elementos de um estudo. O que isso quer dizer? Suponhamos que em determinada situação eu queira apenas uma parte daquele conjunto, como em uma sala de aula. Vamos supor que eu queira trabalhar apenas com uma parte dos alunos de uma sala de aula, apenas as meninas, por exemplo. O
conjunto que possui todos os alunos, meninos, meninas, ele é o nosso conjunto universo. Mas eu irei trabalhar apenas com as meninas dessa sala. Quando isso acontece, eu estou pegando uma parte do conjunto universo. Ou seja, o conjunto universo ele é formado por todos os alunos daquela sala. Mas pode ser que em alguma situação eu queira trabalhar com apenas uma parte desse conjunto. Isso acontece bastante na matemática. Ou seja, o meu conjunto universo ele vai abranger todos os elementos de um determinado conjunto. E para finalizar a nossa aula, vamos à nossa dica de estudo. Cuide das suas emoções. Muitas das vezes você não tem um desempenho esperado em uma prova ou em uma avaliação porque você não está com as suas emoções equilibradas. Mas como é que eu cuido das minhas emoções? Você precisa ter cuidado com aquilo que você assiste. Você precisa ter cuidado com aquilo que você ouve, com o que você escuta e com os ambientes que você frequenta. Ou seja, aquilo que você assiste, ouve e os ambientes que você frequenta vão formatar a sua mente, as suas emoções. Tenha cuidado com esses 3 itens. Isso é uma forma de guardar as suas emoções. Dessa forma, você terá um aproveitamento melhor nas suas avaliações, nas suas provas e no seu aprendizado. Cuide das suas emoções. Dessa forma, a curto, médio e longo prazo, você terá um melhor rendimento no estudo de matemática e em demais áreas. Obrigado por estarem aqui. Nos vemos na próxima aula. Até mais, gente!